Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar passo a passo uma ferramenta que eu criei para te ajudar na produção dos vídeos do YouTube. Então você precisa gravar esses vídeos, subir no YouTube. A ferramenta vai pegar a transcrição ali do seu vídeo, criar um título, criar uma descrição, te ajudar ali na thumbnail e também atualizar essa planilha. E aí você vai ficar fazendo a gestão e analisando para ver se a sua cadência de publicação está correta ou não. Nesse vídeo eu utilizei ferramentas gratuitas que têm planos gratuitos, então você vai conseguir sair desse vídeo e já aplicar. Eu também vou disponibilizar essa planilha aqui para você gratuitamente. Então vamos lá? Legal, pessoal. Começando aqui a ferramenta, eu criei aqui um fluxograma para a gente entender melhor o que a ferramenta vai fazer e vai ajudar aqui no nosso desenvolvimento. Então imagine que você tem que gravar o vídeo, né? E depois você precisa subir ele no YouTube. Então você vai subir ele e vai deixar ele como status não listado. Então não vai aparecer para o seu público, porque ainda seu vídeo ainda não está pronto. E aí a gente vai acionar essas duas ferramentas aqui que a gente vai criar nesse vídeo. E aí a gente pode deixar elas iniciando manualmente ou determinado com o tempo, tá? E aí aqui já exige o primeiro alinhamento nosso aqui. O que você pode fazer aqui? Você pode determinar quantos vídeos você vai fazer por semana e aí a sua produção ser um pouquinho maior. Exemplo, você publica um vídeo por semana e aí você começa a sua produção aqui, você faz 2 vídeos por semana. Então sempre vai sobrar um vídeo por semana, né? O que o pessoal chama de gaveta, deixar um estoque ali. Então você vai gravando o vídeo, vai subindo eles no YouTube. E aí você programa, por exemplo, a cada uma vez a semana, a cada segunda-feira, a cada terça-feira, programa o horário que você quer que ele suba. E aí ele vai lá e corre toda essa programação aqui e realiza os ajustes, tá? Então eu aconselho realizar dessa maneira. Então o que a gente vai fazer? Subir os vídeos no YouTube, você vai preencher lá na planilha somente o item, né, a URL, a gente vai fazer isso junto, né, do seu vídeo, tá, para a planilha identificar qual é esse vídeo, né? E aí, ao colocar isso, a automação depois irá rodar e vai procurar vídeos que ainda não estão prontos. Não tem título, não tem descrição, tudo que a gente vai fazer aqui de maneira automática. Ele vai pegar a transcrição desse vídeo, né? Então ele vai gerar contexto. E aí a inteligência artificial vai criar os textos, que textos são esses? O título, a descrição, o título da thumb, que a gente vai fazer aqui. E aí também vai criar a thumb a partir de um modelo. E aí preenche a planilha, informando que esse vídeo já está pronto. Após rodado todo esse fluxo aqui, a gente vai criar uma outra ferramenta que ela vai procurar os vídeos que estão prontos nessa tabela, vai mudar o status lá no YouTube, né? E vai depois concluir na planilha que esse vídeo já foi publicado, né? E aí, dessa maneira, você tem toda essa informação sendo postada lá naquela planilha, que depois você controla isso como fosse um dashboard. Você olha as suas publicações, controla, vê cadência, se está correto ou não, e aí depois você só fica preocupado em gravar novos vídeos, tá? Todas essas etapas aqui serão feitas pela automação. E aí, por que a gente criou duas ferramentas aqui? Nesse vídeo eu busquei utilizar ferramentas que tem planos gratuitos, né? E aí uma é mais forte em determinados recursos, a outra é mais forte em determinados recursos. Então eu tentei aqui simplificar a utilização de ferramentas para não complicar. Por exemplo, a gente poderia utilizar ferramentas mais complexas, que fazem mais coisas, como o N8N, mas a gente precisaria abordar outros temas e aí deixaria um pouco mais complexo esse vídeo. Então agora a gente vai lá para o desenvolvimento dessa ferramenta. Para fazer essa parte aqui, eu vou utilizar uma ferramenta chamada relay.app. Eu vou deixar na descrição para depois você entrar. Então eu vou criar esse fluxo aqui com você. Essa daqui é a ferramenta que eu comentei, relay.app, tá? Vou deixar o link. E aí você vai fazer depois o cadastro aqui. Então voltando aqui no pricing, você vai ver que tem um plano gratuito, capaz ali de rodar 200 etapas e utilizar até 500 créditos, vai ser suficiente para você fazer os testes iniciais, botar para rodar
E aí depois, se você vê a necessidade, você começa a fazer alguma assinatura nesse plano. Mas inicialmente você não precisa. Então você vai clicar aqui em cima, Start for Free, para começar o cadastro e começar a utilizar a ferramenta. Já estou aqui acessando a ferramenta, então aqui já tem algumas coisas prontas, porque eu já utilizei essa ferramenta no passado, mas eu também utilizo aqui a conta free deles, você pode ver aqui embaixo aqui. E aí acessando a ferramenta, vocês vão clicar lá em cima em New Workflow, tá? E aí vai abrir essa tela, pode recolher esse menuzinho lateral que vocês viram ali. E aí a gente vai começar a desenhar a nossa ferramenta, né? E aí o trigger, que é o nosso gatilho, é quando inicia a nossa automação. E aí vamos voltar lá para o fluxo para a gente entender. Aqui está o nosso fluxo. E aí você criando os vídeos e deixando o seu estoque pronto lá, o que a gente pode fazer? A gente pode programar que toda segunda-feira, sei lá, às 8 horas da manhã, ele inicia esse processo, né? E aí, segunda-feira, às 9, ele publica. Esse daqui foi só um exemplo, é óbvio. E aí você pode determinar quando você quer que o vídeo seja publicado. Essa etapa aqui anterior, você faz ela antes. Meia hora, 10 minutos é mais que suficiente. Então a gente vai começar aqui programando essa para ser executada segunda-feira às 8 e depois da publicação segunda-feira às 9, tá? Então entenda que eu quero que o meu vídeo apareça sempre segunda-feira às 9. Eu vou retornar agora para a nossa ferramenta. Então eu vou colocar Add Trigger e eu vou colocar essa opção aqui que a gente vai agendar quando essa ação, quando esse workflow vai ser executado. E aí eu estou clicando aqui, vou escolher um dia que cai na segunda-feira, aqui no caso 6, eu estou gravando esse vídeo no dia 3, escolhi 6, então na próxima segunda-feira ela ia ser executada, né? Mas aí eu vou colocar que ela vai acontecer semanalmente, esse weekly aqui, ou segunda-feira, toda segunda-feira ela vai ser executada às 8 horas da manhã. E eu vou clicar aqui em Done. E aí a nossa primeira etapa vai ser procurar os vídeos no YouTube, tá? E agora vamos lá para a nossa planilha, né? Aqui eu já deixei preenchido, eu vou apagar esse dado, tá? Vou apagar esses aqui de pessoa, né? E aí como que é feito esse preenchimento? Lembra, você vai gravar o vídeo e vai subir ele no YouTube. Vai acessar o seu YouTube Studio e pegar aquele link do vídeo que você colocou como não listado. Então, aqui na rede eu vou colocar YouTube, então entenda que essa planilha você pode utilizar para fazer gestão até de publicações fora do YouTube, tá? Mas aí entenda que essa daqui é uma automação para YouTube. E agora você precisa acessar o seu YouTube Studio, que você deixou ali no status não listado, eu vou mostrar isso. Vou utilizar um canal do YouTube que não é o Zé Planilha, para ser possível a gente realizar esses testes de mudança de status e tudo mais, sem afetar esse canal que você está agora, que é o do Zé Planilha. Esse daqui é um outro projeto que eu tenho. Então vou utilizar esse primeiro vídeo aqui, vou entrar na edição dele. E aí, aqui quando você fizer o upload do vídeo, subir o seu vídeo no YouTube, você vai deixar ele para não listado. E aí esse vídeo não vai ficar disponível para as pessoas acessarem. E aí o que você vai fazer? Você vai copiar esse link e colocar aqui na planilha. Então o seu trabalho diário vai ser gravar o vídeo, subir ele no YouTube como status não listado e colocar aqui o link. Agora a gente vai iniciar o desenvolvimento ali da ferramenta, mas entenda que diariamente ou semanalmente, não sei qual é a cadência que você vai publicar, criar vídeos, né? Você só vai preencher somente essas duas colunas. A ferramenta vai fazer tudo, ok? Então eu coloquei esse link aqui do vídeo. Voltando aqui para a nossa ferramenta Relay, a gente vai criar a primeira etapa aqui dessa nossa automação. Então eu vou clicar aqui em Add Step e aqui em cima eu vou escrever Sheets, tá? E aí eu vou clicar aqui, e aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso procurar lá na minha planilha, então procurar uma linha, né, que tenha essa informação de URL e que depois a gente vai colocar mais um parâmetro aqui. Então eu vou lá, vou colocar aqui, ó, Find Rows. Aí ele vai exibir esse alerta, isso é para conectar ao seu Google Drive, Google Sheets, aí você pode autorizar, vai aparecer uma janela, você vai autorizando esse acesso da ferramenta ao seu Google Drive.
cliquei inicialmente ali no meu e-mail, depois eu vou colocar aqui em continuar, vou colocar aqui em selecionar tudo e depois em continuar. Pronto, ela já está com acesso ao meu Google Drive, especificadamente ao meu Google Sheets. E aqui a gente já está com essa etapa aqui de Find Row, né? Então a gente vai escolher o nome da planilha. Ela está com o nome de controle rede social. E aí eu vou procurar ela aqui clicando nesse list box aqui. Cliquei, achei o nome aqui da planilha, eu já cliquei nela e aí ela está perguntando aqui qual é desses aqui que você quer conectar. O que são esses aqui? São as abas, né? Então eu quero conectar a aba publicações. Pronto. Escolhido a planilha e a aba, ele vai perguntar aqui como que você quer que retorne, né? Você quer que retorne aqui uma lista de linhas ou somente uma linha? No nosso caso aqui, a gente só quer uma linha. A gente vai fazer toda a transcrição, criação de título somente de uma linha por vez, tá? Então aqui, single row. E a gente vai colocar filtros aqui. Cliquei aqui em filtros, vou escolher o URL que, voltando para a nossa planilha, é onde está o link do YouTube. E aí o que eu vou falar? Que o URL, ele não está vazio, porque senão ele vai achar um monte de linha aqui embaixo e essas linhas aqui a gente não quer. A gente quer a linha que tenha URL. E eu vou também informar para ele, é mais um filtro, que o status está pendente. Por quê? Depois que ele fizer toda essa operação, a gente vai mudar esse status. Então, ele só vai pegar as linhas que têm informação de URL e estão pendentes. E aí eu vou colocar aqui end, então eu coloquei mais um filtro e vou colocar em status e aí contém, e aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ele vai aparecer meu status aqui em cima, eu vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, ó, Ctrl V. E aí ele vai aplicar esse filtro na hora que ele for procurar as linhas lá da minha planilha. E aqui ele está perguntando se ele não encontrar linha nenhuma, se pausa, né, a execução ou se continua sem resultado nenhum. Eu vou pausar, porque aí não faz sentido para a gente, né? Senão ele vai começar aí a utilizar as nossas operações gratuitas que a gente tem na ferramenta, vai acabar gastando aí. Então, eu vou colocar aqui como dano, tá? Então, aqui ele vai encontrar a linha nessa etapa aqui. E aí, o que eu vou fazer na etapa seguinte? Como ele vai encontrar a linha e aí ele vai retornar aqui a URL, eu vou usar essa URL aqui para ele fazer um scrape, né? Ele vai acessar esse vídeo e ele vai pegar a transcrição desse vídeo. E aí, então, eu vou clicar nesse sinal de mais para adicionar uma nova etapa e vou colocar como o YouTube. E aí, o que ele apareceu aqui? No segundo item, ele vai fazer a transcrição. Então, o que ele vai fazer? Tudo que é falado no vídeo, ele vai pegar esse texto. Isso vai servir para a gente gerar contexto para a nossa inteligência artificial. Então, eu vou clicar aqui e ele está perguntando para gerar essa transcrição, qual URL ele vai fazer isso, né? Ele precisa de um vídeo para fazer essa transcrição. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, perceba que essa aqui é a nossa etapa anterior. Coloquei o mouse aqui e aí eu posso escolher qual campo eu quero retornar, né? Other Fields, e aí eu vou colocar aqui URL. Cliquei em URL, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transcrição do vídeo dessa URL que ele encontrou nessa planilha. Se ele não encontrar nenhum transcript, aí o que eu vou fazer? Pausar a automação, tá? E aí eu vou dar um done aqui e vou fazer a publicação. Por quê? Eu já publiquei esse workflow aqui, né? Só que eu fiz uma modificação. Então eu vou fazer agora a publicação, porque tem uma nova versão. Atualiza e vou fazer um teste. Start now. Ele vai rodar a automação, procurar a linha, fazer a transcrição. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais, vai consumir os nossos créditos. Ele rodou a automação e aí a gente vai passar o mouse aqui em View Output e aí ele conseguiu fazer a transcrição do vídeo, tá? E aí é uma facilidade dessa ferramenta que a gente está utilizando, que a gente não precisa fazer outros modos, outros acessos, ele já tem aqui integrado aqui dentro das ações ali, das ferramentas que ele tem internamente, capacidade dele fazer isso, essa automação aí. Então vou clicar em Close e aí a gente já tem então a transcrição do vídeo para gerar o nosso contexto. Depois que rodou aqui, a gente pode clicar aqui novamente em Editor, né, para a gente voltar para a edição.
E aí a gente vai criar uma próxima etapa aqui. Aqui eu reparei que o meu vídeo aqui está em cima dessas opções. Eu vou reduzir a minha câmera aqui, tá? E aí a gente vai colocar aqui, clicar em AI, né, de inteligência artificial. E a gente precisa clicar aqui em criar, então write, né? Aqui ele te dá algumas opções aqui, né, do tipo você quer criar uma publicação no LinkedIn, quer fazer um e-mail, você pode escolher qualquer uma aqui, né? E depois ele cria esse modelo, você pode apagar. Então eu vou inserir aqui um modelo que eu já tenho. Aqui tá também um segredo, se você que depois quiser fazer refino, né, fazer depois o ajuste, como que tá ficando o seu título, a descrição, é nesse ponto aqui que você vai ajustando. Qual é o tom de voz que você quer assumir ali de maneira mais empática, mais profissional? Aí você vai ajustando nesse momento aqui, nessa etapa. E aí aqui um ponto importante. Ele está usando aqui o Claude, que é uma excelente ferramenta para você mexer ali com cópia, ali com texto. Se você clicar aqui, você vai ver aqui todos os modelos que você pode utilizar e aí tem que ficar atento a esse símbolo aqui de quanto que vai cobrar, quanto vai utilizar dos seus créditos ali. Então, se você clicar aqui em OpenAI, você vai ver que tem um monte de modelo, tem modelos mais baratos. Eu gosto desse aqui, ó, GPT-5 Mini, tá? Então, vou selecionar ele para fazer essa etapa que é suficiente para a gente. E aí, aqui nesse momento, você pode fazer testes. Se você achar que o output, né, a saída dessa etapa aqui não está sendo tão legal, o título, depois você pode vir aqui e fazer as trocas aqui, testar outros modelos. Vou voltar aqui para o GPT-5 Mini e aí eu vou colocar aqui o meu prompt, que nada mais é que a instrução que eu quero que ele crie em função da minha transcrição. Agora eu vou copiar meu prompt. Estou colando aqui o meu prompt, aí o que está falando aqui? Quero que ele crie um título, uma descrição para o vídeo no YouTube baseada na transcrição que eu irei te fornecer, né? Aí coloquei alguns requisitos, gosto muito desse cara aqui, né, Alex Hormozzi. Aqui são algumas técnicas aqui que ele utiliza para a gente criar o nosso título e descrição. E aí eu coloquei aqui o seguinte, resultado esperado. Eu quero 3 campos, né, exporte em 3 campos, eu quero o título da thumbnail, título do vídeo que a gente vai colocar e a descrição. Aí na transcrição em anexo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, então ele vai informar alguma coisa nesse prompt com relação às etapas anteriores que eu executei. Vou clicar aqui e aí eu quero selecionar isso aqui, ó, transcript. Então ele vai ficar com o contexto. Então como eu anexei a essa etapa aqui, eu coloquei aqui, ó, transcrição em anexo, tá? Para ele ter essa noção. E aqui é óbvio que eu coloquei informações, ó, basear estritamente na transcrição fornecida. Isso ajuda a ele manter o foco e utilizar essa transcrição. E aí, em paralelo, eu também vou fazer uma coisa que eu vi que na prática me ajudou bastante, né? Aqui tem como fosse uma base de conhecimento, né? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir exemplos. Isso aqui foram exemplos que eu retirei do ChatGPT, de conversas que eu tive com ele, de ter títulos mais objetivos, que despertem a curiosidade. Então, foi conversa, né? E aí eu peguei essa estrutura e vou colocar aqui. Eu vou clicar nesse botão aqui, que é o conhecimento, e aí você poderia anexar um arquivo. O que eu vou fazer é abrir aqui um campo de texto e colar esses dados aqui, que são exemplos de título para imagem, título para o vídeo, tá? Então, são exemplos para ele utilizar e contextualizar melhor essa operação dele. E aí eu vou dar um salvar. Então ele ficou com 2 anexos ali, né, com transcrição e esses meus exemplos aqui. Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu já terminei aqui o meu prompt, eu vou dar um done aqui, tá? E aí eu vou publicar essa nova versão da automação, né? E vou pedir para ele rodar um teste aqui. Então ele vai rodar todas as etapas lá, vai utilizar a transcrição para criar o meu título e descrição. Eu já vou ver como é que tá ficando isso, tá? Então ele tá rodando, nessa etapa é que ele costuma demorar mais um pouquinho ali. Vamos ver como é que ele apresenta. Eu coloco aqui, ó, View Output, né? Então veja o que ele fez aqui, ó, título thumb, compra automática a atingir o estoque mínimo, né? Aí ele botou um título mais longo ali com algumas palavras-chave ali para colocar no vídeo e a descrição para a gente colocar. Pessoal, agora que a gente já rodou o nosso fluxo, eu vou ensinar aqui uma configuração que a gente faz que ajuda muito no nosso fluxo, né? Aqui no output, que é a nossa saída
dessa etapa aqui, que ele cria os títulos e as descrições, né? Ele está informando a gente que se a gente quer nesse tipo de texto, né? Um texto plano ou aquele rich text que tem negrito, tem tudo mais, né? Só que nenhum desses dois aqui é interessante para a gente, porque ele vai jogar isso aqui, essa informação de título, descrição, em um texto, né? É bom na hora que a gente, por exemplo, estiver criando um artigo, a gente pede, cria o artigo inteiro. A gente pega daqui e depois cola em algum lugar. Aqui a gente precisa separar desses campos, né? Aí você poderia pensar, poderia criar aqui uma etapa para cada item, uma etapa para criar o título da thumb, título do vídeo, depois uma para criar a descrição. Isso vai queimando aqui as suas etapas, as suas operações que você tem aqui como gratuitas. Então, o que a gente pode fazer aqui? Isso aqui vai te ajudar muito, tá? Perceba quando a gente clica aqui no OpenAI, né, e a gente passa o mouse aqui, em alguns modelos ele tem isso daqui, ó, que é a informação estruturada como output. Então, a gente vai fechar aqui. Então, eu vou manter aqui o GPT-5 Mini. Eu já vi que ele tem como estruturar a saída dele. Eu vou passar o mouse aqui nesses pontinhos aqui e colocar aqui, ó. Eu vou mudar o formato da saída, como isso está sendo estruturado. Eu vou clicar aqui. Na hora que ele faz isso, ele analisa o nosso prompt, né, o que a gente escreveu aqui, e aí ele mesmo já cria esses campos aqui para gente. E aí a gente depois utiliza cada campo na nossa automação, fica muito mais fácil. Então essa dica é muito importante. Vou clicar aqui em Done e aí vou voltar para o meu fluxo agora. Então qual a etapa que a gente vai fazer agora? Agora eu vou fazer o thumbnail. E aí para fazer o thumbnail, o que eu vou fazer? Aqui na etapa anterior, ele já criou o meu título que eu devo inserir no thumbnail. E aí eu vou utilizar um modelo que eu já tenho, e aí você pode utilizar qualquer modelo ali da internet que você utilizar, que você viu, né, algum modelo gratuito, que é uma imagem, um modelo para você utilizar aqui, ou você ir mesmo no ChatGPT, pedir para ele criar ali no seu, você pede ali no prompt, ele cria uma imagem para você. Clicando aqui em AI, inteligência artificial, e vou escolher aqui, ó, Generate a Image. E aqui tem vários modelos para você escolher. Tem um Nano Banana, que é um que lançou recentemente aí do Google, que ele é muito bom. E aí eu vou utilizar ele. Aí no prompt, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu já tenho um prompt pronto, depois eu vou deixar disponível para vocês. Então, eu falei para ele, eu quero utilizar uma imagem que eu vou fornecer daqui a pouco para ele, né? E aí, remova o título, o texto que está nessa imagem. Vou mostrar que imagem é essa daqui. Eu vou abrir esse daqui, vai ser o meu modelo. Esse daqui é a thumb que eu utilizei num vídeo anterior, tá? E aí, o que eu vou pedir? Utiliza essa thumb, então perceba que eu estou utilizando até uma thumb já publicada. Eu vou falar para ele, retire o texto e coloque o título que foi gerado. Aqui, ó, remova completamente o texto existente e adicione o seguinte texto. E aí eu coloquei ali entre aspas para tentar fixar, para ele não tentar gerar outros textos aí. Às vezes ele comete alguns errinhos ali nas palavras ali, tá? E aqui, qual texto que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar a informação que foi gerada aqui na inteligência artificial, que criou o nosso título e que a gente estruturou a saída. Então, eu coloco posicionado aqui meu cursor e clico aqui no mais. E aí, onde criou aqui, ó, eu seleciono título thumb. Então, ele ficou essa caixinha aqui. Então, ele vai usar esse texto. Quando ele rodar, ele vai pegar aquele texto gerado. E aí, coloquei aqui algumas informações no prompt para ele fazer o seguinte. Para ele analisar esse texto que foi gerado, colocar até um degradê em algumas palavras ali que ele identificar que são palavras chamativas. E aí eu preciso mandar, óbvio, a minha imagem, né? Então eu vou selecionar aqui, ó, Select File, selecionei o meu modelo, então ele tem o nome aqui de modelo thumb, aquele modelo que eu mostrei ali para vocês, e vou colocar aqui como done. Fazendo aqui a nossa thumb, o que eu vou fazer? Eu vou subir esse arquivo lá no meu Google Drive, tá? Eu vou deixar disponível essa thumb lá. Então, vou clicar aqui no mais, vou colocar aqui em Drive, ele vai selecionar o Drive, e eu vou fazer um Upload File. Então, eu vou subir esse arquivo que ele criou lá no meu Drive. Aqui em cima ele vai pedir a pasta, então eu vou selecionar a pasta,
Selecionei uma que está com o nome Thumbs, e aí obviamente você pode criar lá a pasta que você quer, né? E aí o arquivo que ele vai subir, o que que você vai fazer? Ele já identificou aqui que na etapa 5 existe uma geração de imagem, né? É a única etapa que gerou imagem. Então eu vou selecionar essa imagem aqui, e aí o nome você pode usar alguns artifícios. O que que você pode fazer aqui? Você pode escrever thumb, esse arquivo aqui vai ser um arquivo de extensão JPG, e aí, no nome aqui, thumb, você pode depois selecionar um sufixo que vai vir da sua planilha, de alguma etapa sua aqui. Eu vou colocar da planilha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher row e vou colocar o ID, né? Aí vamos voltar para a nossa planilha para entender o que que eu estou fazendo aqui. O ID, eu tenho um sequencial aqui. Então, na hora que ele criar o thumb, ele vai colocar o nome como thumb, e aí eu vou colocar thumb 1, depois thumb 2, conforme a linha que eu selecionei aqui. Então ele já está com o nome aqui, thumb, ele vai recolher lá no meu Google Sheets a linha, qual é o número da linha, eu colocar aqui como done. E aí eu já criei título, já criei descrição, agora eu vou preencher minha planilha. Vou voltar aqui para o nosso fluxo para a gente entender. Criou título, criou descrição, criou thumbnail, atualiza a planilha, tá? Depois a outra ferramenta só faz tudo, só sobe tudo no YouTube e muda status. Tá? Então aqui eu vou vir e vou colocar Sheets. Selecionei Sheets e aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atualização da linha, Update Row. Selecionei, ele vai perguntar qual linha. Isso é muito fácil. Porque quando a gente iniciou aqui e ele procurou uma linha, no nosso caso é a primeira, mas pode ser qualquer outra linha, no caso ele encontrou uma linha, a gente vai selecionar a linha que ele encontrou na etapa 2. Então a gente garante que a gente está fazendo tudo com relação a uma única linha. Ele encontrou uma linha e a gente fez a transcrição do vídeo, criou o título e a gente vai preencher essa mesma linha. E aí ele está perguntando quais os campos a gente vai atualizar. Quais são eles? Então eu coloco aqui field. E aí título do thumbnail, o que que a gente pode? A gente já utilizou esse título para fazer o thumbnail, mas eu quero também colocar isso na planilha para deixar registrado lá. Então cliquei aqui e aí ele cria esse campo e a gente vai informar de qual etapa que a gente quer extrair isso. Foi nessa etapa aqui, ó. E aí eu escolho esse campo aqui, que é aquela saída estruturada lá. Vou acrescentar um novo campo, vou colocar como título do vídeo. Então perceba que eu já estou selecionando aqui o campo, quando eu clicar aqui ele já não aparece, porque eu já utilizei esse campo. O título do vídeo, clicar aqui no mais, selecionar título do vídeo, vou clicar aqui, depois selecionar descrição, clicar aqui, selecionar o campo descrição. E também vou fazer mais uma coisa. Aqui eu tenho uma coluna que é URL thumb, né? Então, ele subiu na etapa 6 aqui o meu arquivo, a minha thumb que foi gerada, ele subiu lá no Google Drive. E aí eu quero esse link, esse endereço. E aí eu vou preencher aqui, ó, clicar no mais, esse arquivo que ele subiu, file URL, tá? Selecionei. E aí eu quero fazer mais uma atualização. Quando ele já fez tudo isso, eu preciso avisar a planilha que ela já está completa com relação a esse vídeo. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar o status aqui para publicar, tá? Voltar lá, Add Field, Status, e aí eu vou colocar, vou selecionar lá, vou mudar um item aqui e vou copiar, então eu garanto que está com todas as letras, espaços, está tudo correto, está tudo perfeito. E vou colocar aqui como publicar. E vou colocar done. E vou publicar, porque aí eu salvo essa nossa automação que eu fiz aqui. E aí agora eu vou retornar aqui para a planilha e voltar para status pendente. Eu vou voltar lá na nossa automação e colocar start a test run, ok? Eu vou fazer um teste agora. A nossa automação, ela está programada para acontecer toda segunda-feira, né? E ela está desligada. Por enquanto a gente está na fase de teste. Quando estiver funcionando, validei o processo, eu venho aqui e ligo isso para ela acontecer de maneira automática. Vou colocar um teste, mandar rodar. Ela vai rodar, então, toda a automação, se tudo estiver certo, ela vai preencher a nossa planilha, que a gente pode ver aqui que ela está toda sem preencher essa parte de título. Vou retornar aqui para vocês verem as etapas. Ela também está criando aqui a nossa thumbnail. Aqui é uma etapa, essas duas etapas são o que mais demoram.
Depois ela está fazendo o upload do arquivo lá no Google Drive e atualizando a linha. Agora vamos dar uma olhada como que ficou. Ele já mudou tudo aqui pra gente. Mudou status, desde que ele já fez aqui um título para nossa thumbnail, título do vídeo, título de descrição. Vamos clicar aqui para ver qual foi a thumbnail que ele fez, ou passar o mouse ele já mostra um thumbnail. Perceba que aquela parte ali de degradê que ele fez na parte do texto, ele acabou estragando aqui o texto, né? Essa é a parte de refino que vocês vão fazer ali na ferramenta, né? Pode ser interessante a gente tirar isso, não cria esse degradê não. Então, ó, veja que aqui está o título, né, do thumbnail, aciona compra sozinho quando falta, e aí aciona compra sozinho quando falta, quando que ele estragou, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui para ajustar esse thumbnail? A gente vai lá e tira essa parte de degradê de uma palavra para ver se ele cria um thumbnail correto aqui para gente. Legal, pessoal, dessa vez ele colocou o texto, né, não errou, e aí o que cabe aqui? Sempre revisar lá o seu prompt e testar outros modelos, tá? Acontece alguns errinhos que você precisa ficar sempre corrigindo e refazendo ali o seu prompt, sempre alertando para utilizar um texto específico. Voltando aqui para o nosso fluxo, a gente então criou essa ferramenta 1, que ela teoricamente eu daria toda segunda-feira às 8. Essa aqui então a gente vai fazer toda segunda-feira às 9. E o que ela vai fazer? Ela vai procurar na planilha um status, uma linha que está com o status pronto, pegar toda aquela informação, subir no YouTube, atualizar no seu vídeo no YouTube. O que ela vai fazer? Atualizar o título, a descrição e a thumbnail. E depois mudar o status desse próprio vídeo e depois mudar o status aqui também na planilha. Para a gente fazer a segunda parte, eu vou utilizar essa ferramenta Make, que ela também tem um plano gratuito aqui que você consegue rodar 10 mil créditos por mês. Antes eram 10 mil operações, eles mudaram essa maneira de contabilização, agora são 10 mil créditos, você consegue fazer muita coisa. Acessando aqui o Make, eu também estou nessa conta aqui que está gratuita, né? Ela não tem muita movimentação aqui, né? Não tem muitas operações. Eu tenho uma conta que a gente utiliza para o Zé Planilha. Essa daqui utiliza para fazer alguns testes, então ela não tem muita movimentação. A gente vai criar um cenário novo. No primeiro item aqui, no primeiro módulo, a gente vai selecionar o Google Sheets e a gente vai procurar uma linha, nessa opção aqui desse módulo aqui. Vai deixar selecionado o Select from My Drive e aqui você vai selecionar a nossa planilha. Selecionei a planilha, ele vai perguntar agora qual é a aba, a gente quer a aba Publicações, ele carrega e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um filtro pelo status e aí o status que tiver exatamente o texto, então é isso que está falando aqui, eu vou deixar essa opção, vou retornar para a nossa planilha e o que tiver publicar, vou selecionar aqui, vou voltar lá e vou colar essa informação aqui, né? E vou dar um save. Vou clicar com o botão direito, vou executar esse módulo para teste, para ver se ele encontra alguma linha. Pronto, ele já encontrou a linha e aí todas aquelas informações de coluna ele passa aqui para a gente. E aí o que a gente vai fazer? Clica nesse mais aqui, vai digitar YouTube. Aqui, provavelmente, ele vai pedir um acesso do seu YouTube, forneça esse acesso. E aí seleciona esse item aqui, Update a Video Details, né? Detalhes, informações do seu vídeo. Bom, aqui então, pessoal, eu preciso preencher esse Video ID. E aí na nossa planilha, eu não tenho só o Video ID, eu tenho a URL inteira aqui do nosso vídeo, a gente precisa extrair essa parte aqui. Quando a gente clica aqui no campo, a gente tem outras opções aqui na aba, e aí a gente clicando aqui, a gente tem funções aqui. E aí eu vou escolher uma função aqui para tratar essa informação nossa. Veja essa função aqui, substring. Você vai fornecer o valor e aí vai falar a partir de qual caractere você quer que ele traga e quantos caracteres. Então eu vou escolher essa. E aí aqui exatamente nesse ponto aqui tem que tomar cuidado. Então aqui é a sua variável, então eu clico novamente aqui nessa estrela e vou trazer para essa parte aqui a minha informação da URL.
né? E aí agora eu preciso contar quantos caracteres eu tenho até a barra. E aí eu contei aqui, pessoal, a gente tem 17 caracteres até aquela segunda barra. Então a gente vai colocar aqui 17 e aqui é a quantidade de caracteres que ele quer que traga desse nosso valor. Aqui a gente pode colocar um valor aqui, por exemplo, 20, ele vai trazer 20. Aquele ID do YouTube não chega a ter 20, mas a gente garante que a gente vai pegar tudo aqui. E aqui na informação aqui de título, a gente começa a recolher as informações que tem lá na planilha. Aqui é o título do vídeo, né? Agora a gente já não trata mais título do thumbnail. Então é esse item aqui que eu só clicando que ele traz para cá. Na descrição, eu clico aqui em descrição e aí você começa a preencher aqui algumas informações referentes ao vídeo, principalmente aqui, ó. Lembra que a gente colocou como não listado? Então a gente vai colocar como público aqui, tá? Então ele vai transformar um vídeo não listado como público. E aí tem algumas informações avançadas aqui que você pode adicionar aqui em playlist, colocar algumas tags, algumas informações adicionais. E vou colocar um salvar. Depois que ele subiu esse vídeo, eu preciso também mudar lá o status lá na planilha. Então eu vou adicionar um novo módulo, vou colocar aqui como Google Sheets e vou colocar Update a Row. Eu vou atualizar uma linha que a gente estava já mexendo, né? Vou escolher novamente a planilha, selecionei a planilha, ele me pergunta a aba, vou colocar aqui as publicações. Aqui em Row Number, ele está perguntando qual a linha que ele precisa atualizar. Aí a gente vai colapsar esse módulo aqui do YouTube e vai colocar aqui, ó, Row Number foi a linha que ele encontrou nesse módulo, então é essa linha que a gente vai precisar atualizar. E aí ele está perguntando agora qual campo a gente vai atualizar. Eu quero atualizar o campo status. E aí eu vou retornar para a nossa planilha e vou colocar aqui como publicado somente para copiar o texto, tá? Vou retornar aqui para publicar, vou voltar lá na automação e vou colocar nesse campo aqui de status publicado e vou dar um save. Vou salvar aqui embaixo o nosso fluxo e vou colocar como rodar aqui, rodar once. Coloquei para rodar a automação e aí notei que existe um erro aqui na função que eu escolhi aqui. Ao invés de 20 aqui, e aí ele não conta quantos caracteres, aqui ele conta sim a posição, tá? E aí aqui então eu vou colocar a posição 50, ele vai trazer vários IDs aqui pra gente. Vou dar um save e vou colocar aqui para rodar. Então ele já encontrou o vídeo no YouTube e atualizou as informações. Eu vou lá para o YouTube para ver se ele fez tudo isso. Vou colocar aqui em atualizar, é esse vídeo aqui de cima. Vou entrar aqui na descrição. O que ele fez aqui? Ele alterou aqui o título, colocou a nossa descrição. Vamos dar uma olhadinha se é a mesma descrição. Começa aqui com uma integração, prática, né? Então é a mesma descrição, ele utilizou corretamente e colocou, alterou o nosso status de público, né? Então ele fez toda a atualização para a gente. Se você chegou até essa parte do vídeo, está na hora do bônus. Para deixar esse processo ainda mais automático, lembra que a gente foi lá e criou uma thumb, né? A gente utilizou a transcrição do vídeo, jogou na inteligência artificial, ela gerou um título da thumb, gerou essa thumb para a gente que a gente colocou lá no Google Drive. Na lógica aqui a gente precisaria abrir o YouTube e subir essa thumb, né? Então para deixar esse processo ainda mais completo, mais automático possível, a gente vai colocar uma etapa aqui para automatizar. A gente vai pegar esse thumb que foi gerada e jogar lá para o YouTube. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui no nosso fluxo, a gente poderia adicionar esse módulo aqui, escolher aqui Google Drive e colocar download a file. Teoricamente, a gente iria fornecer aquela URL e aí fazer o download e depois subir no YouTube. Vou mostrar aqui. Porém, eu vou mostrar aqui por que esse módulo aqui não é suficiente para a gente. Quando a gente escolhe ele pede aqui o File ID, né? É a identificação do arquivo lá no Google Drive, né? E aí eu posso fazer uma escolha aqui manual e digitar o File ID, ou de uma lista que aí eu tenho que escolher o arquivo, né? Então não serve para a nossa automatização, que a gente tem que deixar isso de maneira sempre automática, ele saber qual o arquivo que ele tem que procurar lá, tá? Então eu vou cancelar esse módulo, vou excluir ele, então eu aperto com o botão direito em cima do módulo e vou colocar aqui, ó, delete módulo, tá? E aí vou clicar novamente, vou acrescentar um novo módulo e vou escolher esse daqui, ó. Primeiro a gente vai procurar o arquivo. Ele abrindo aqui as opções,
eu vou escolher a pasta que eu estava salvando, então por isso é importante da construção aí do seu fluxo deixar as coisas bem organizadas, né? Então na pasta que você criou, uma pasta específica somente para thumb, depois fica mais fácil daqui ele encontrar. Vou clicar aqui e vou selecionar a pasta. É essa pasta aqui que eu tinha criado para ele jogar lá as thumbs, tá? Aqui eu vou colocar para ele só retornar os arquivos, tá? E aqui na procura eu vou colocar Search with Files and Folder Names, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como thumb, e aí se vocês se recordam, a gente colocou thumb e um ID, né? Que aí o nome do arquivo era thumb1, thumb2, thumb3, tá? E a extensão era PNG que a gente estava salvando, tá? Eu quero o termo exato, tá? E aí vou dar um save, e o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito em cima e mandar rodar somente esse módulo para ver se a gente fez certo a configuração. E aí o que acontece? Por que ele aparece essa janela aqui para a gente? Porque ele tem uma variável aqui, né, que depende do processo, que é o ID que vem da planilha. Como eu só estou rodando esse módulo em isolado, né, estou rodando esse módulo isolado, ele não tem essa informação, então ele pede para a gente simular. Eu vou simular aqui o número 1 como sendo o ID, que eu me recordo que é o que a gente salvou, era thumb1.png. E vou dar um OK aqui. Veja que ele encontrou o item, tá? Então ele tem as informações aqui para a gente. E a gente vai utilizar essa informação aqui de File ID para depois a gente criar um nosso outro módulo. Então vou clicar novamente aqui para criar um novo módulo. Vou escolher aqui Google Drive e agora sim Download a File. Agora que eu já encontrei o meu arquivo no fluxo, eu vou selecionar aqui File ID, que veio do meu módulo anterior. Fazendo isso, depois no módulo seguinte, eu posso escolher aqui YouTube e aí eu vou colocar aqui, ó, Set Available Thumbnail, tá? E aí no vídeo eu tenho que escolher novamente, eu tenho que indicar para ele qual que é o ID do meu vídeo, né? E aí é esse item aqui, ó, que a gente já conseguiu identificar no módulo anterior, né? E aqui ele já deixa até informado, né? No módulo anterior que a gente fez um download de um arquivo, ele já seleciona aqui pra gente e aí eu vou dar um save. Eu vou voltar na nossa planilha para a gente ver se a gente tem item para ser publicado. Eu retornei esse status aqui para publicar, ele estava publicado, tá? Porque eu já tinha rodado o fluxo inteiro, então estou retornando aqui. Eu só vou simular para ver se ele vai subir a nossa thumb, porque as informações de título eles já estão lá, porque a gente já rodou o fluxo. Então tá tudo legal, vou clicar nesse item aqui, nesse ícone aqui para ele fazer um alinhamento e vou pedir para ele rodar. Ele encontrou a linha, já fez o download, está subindo no YouTube a imagem e está atualizando a planilha. Agora eu vou lá dar uma olhada na planilha já está publicado, agora eu vou dar uma olhada no YouTube como que ele ficou. Aqui pessoal, no YouTube ele já subiu a thumb que a gente criou. Então, o que essa ferramenta 2 fez? A atualização dos dados de título, descrição e status lá no YouTube, conforme o que a gente tinha aqui na tabela que a gente gerou com a nossa ferramenta 2. Fazendo isso, a nossa automação aqui está pronta. O que a gente podia fazer na nossa planilha? Ela começar a preencher aqui a data de publicação. Então, quando ela rodou aquela publicação, isso a gente consegue fazer de maneira muito rápida. Vou mostrar aqui para vocês na nossa automação aqui. Então, no último item aqui, eu vou colocar como data de publicação, essa data aqui, ó. Vou clicar lá em cima, vou selecionar Now. Quando ele faz isso, ele vai selecionar a data de hoje, só que ele vai colocar um formato com hora também. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa informação, vou colocar aqui como format date, selecionar a nossa variável Now, bem aqui no começo, e vou falar para ele que eu quero nesse formato aqui, ó, de day, month, year, com 4 caracteres ali. Eu vou dar um save aqui. Quando ele fizer isso, ele vai preencher exatamente essa data de publicação no dia que eu rodei a automação. Então ele vai ficar dessa maneira aqui para a gente, né? Se a gente já tem uma automatização para preencher essa planilha, eu consigo também utilizar os controles que a gente tem nessa planilha. Então, se eu clicar aqui em calendário e selecionar aqui, por exemplo, o mês de outubro,
Perceba que nessa parte aqui a gente tem um calendário. Eu estou publicando esse vídeo, estou criando esse vídeo no mês de outubro de 2025 e a gente fez a publicação do dia 3. Então essa planilha vai mostrar para a gente as nossas publicações, né? O que está de vídeo programado para a gente pode colocar a data ali para rodar, né? E a gente pode fazer o acompanhamento. A gente define as metas aqui, então eu quero por mês. Eu quero 10 vídeos por mês, a nossa meta, né? E aqui o único vídeo que a gente subiu aqui, né, no nosso processo de exemplo, a gente já tem ele aqui, ó, somando aqui. Então, a gente criou essa tabela aqui que já faz os cálculos, e aí com isso você só vai fazer aquela parte inicial de gravar vídeo, subir no YouTube, a automação vai subir essa informação de título, thumbnail, vai jogar aqui na nossa planilha, vai preencher, e aí você só vai controlando aqui quantos vídeos você já publicou, estão lá no YouTube. Legal, galera? Esse vídeo demorou bastante, né? Mas foi bem detalhista para você conseguir aplicar aí para o seu negócio. Vou deixar aí embaixo o link do nosso artigo, do nosso site. Lá nesse artigo vai ter o link dessa planilha, vai ter também o workflow do Relay que a gente usou, eu vou exportar ele, e também vai ter o link do nosso workflow que a gente utilizou no Make, também vou exportar para você fazer o download. Então, você já vai conseguir aplicar aí para o seu negócio. Legal, pessoal? Um abraço!